Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amiguinhos do Brasil inteiro. É com muita alegria que a gente vai fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E hoje tá um dia muito gostoso aqui em Minas Gerais, tá um dia fresquinho. E eu tô aqui todo embrulhado, porque é como diz um irmão, testemunha de Jeová, ele me chama de o velhinho da mentira. Como eu sou muito velhinho, então eu estou bem embrulhadinho aqui para me proteger do frio. Só que tem uma coisa, esse irmão chama Alcides de Souza, esse testemunho de Jeová, ele diz que eu sou o velhinho da mentira, mas ele nunca conseguiu provar que eu estou mentindo. Eu sou o velhinho da mentira, mas é só na imaginação dele. Então, meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Gostaria de pedir a vocês que dê um joinha para mim aí. Você que ainda não se inscreveu, continue se inscrevendo. Que graças a Deus os meus inscritos estão aumentando muito. Ó. Isso é graças a Deus e a vocês que gostam do meu trabalho. Continue fazendo isso, estou muito feliz. Ontem então eu fiquei muito feliz porque um irmão me ligou já à noite. Um irmão que é até da minha igreja. O irmão Gustavo. Fiquei feliz demais com a ligação do irmão Gustavo. Saber que as pessoas estão assistindo os meus vídeos, estão interessados em falar comigo, conversar comigo. Fiquei muito feliz mesmo, né? Então continue fazendo isso, meus irmãos. Continue assistindo os meus vídeos, continue se inscrevendo, porque eu tô com a meta aí de atingir as 1000 inscrições até o final do ano, né? E só com a ajuda de vocês mesmo que eu vou conseguir. Quero mandar um abraço para minha irmã Rosilda, lá em Goiás, que passou por um problema de saúde, né? Mas graças a Deus já está bem, já está em casa, né? Graças a Deus os exames dela deram tudo normal. Ela não está com... Aquelas suspeitas dela foram descartadas. Estou muito feliz com isso, né? Porque a irmã Rosilda é uma irmãzinha que perdeu uma filha há pouco tempo, né? Em um acidente. Eu fiquei conhecendo ela através desse acidente, né? Uma irmã me falou que ela tinha perdido a filha, então me passou o telefone dela e eu entrei em contato com ela para me solidarizar com ela e a gente ficou sendo amigos. E amigos e irmãos, né? E eu gosto demais da irmã Rosilda. Ô irmã Rosilda, um abração para você aí, tá? Fala pros seus pais também, que eu estou mandando um abração para eles quando você tiver a oportunidade de falar com eles, tá? Você, ó, mora aqui do lado esquerdo. E minha irmã Nilza, eu estou aguardando o comentário dela. A irmã Nilza é aquela que tem um comentário curto e sincero. A irmã Nilza só chega, faz um comentário. Bom dia, meu irmão. Mas eu tenho certeza que esse bom dia, meu irmão, esse comentário curtinho da irmã Nilza é tão sincero quanto um comentário que tem 1000 palavras. Ei, irmã Nilza, obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Então, meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo aqui. Hoje eu vou deixar as TJs de lado. Hoje eu não vou falar das testemunhas de Jeová, não. Hoje eu vou falar dos pentecostais, né? As religiões pentecostais. Hoje eu vou deixar as TJs de lado. Não precisa brigar comigo hoje não, testemunha de Jeová. Fica em paz hoje. Não briga comigo hoje não, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês aí, que Deus ilumine a mente de vocês. Hoje eu vou falar dos pentecostais. Meus irmãos, por volta do ano 33 depois de Cristo, na festividade de Pentecoste, aconteceu ali um fenômeno interessante. Os discípulos de Cristo estavam reunidos para as comemorações ali de Pentecoste, e ali estava reunidos com eles, pessoas de todas as nações. E os discípulos eram todos galileus e não falavam a língua daquelas pessoas que estavam ali para ouvi-los. Então veja que frio, hein? Pessoas de todas as línguas ali, pessoas de todas as nações ali para ouvi-los, e eles falavam o idioma ali dos galileus, né? Então veja que foi um desafio, né? Por isso que eu digo que era um desafio, porque eles eram todos pessoas simples
E muitos daqueles discípulos ali eram até analfabetos. Eram analfabetos mesmo. Então o que foi que aconteceu? Deus derramou ali o seu Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Eles ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali assistindo aquelas festividades. Então veja, meus irmãos, que isso aconteceu com um objetivo muito interessante. O fato de Deus derramar o Espírito Santo sobre aqueles discípulos ali, aconteceu com um objetivo interessante, para que todas as pessoas de todas as nações que estavam ali pudessem ouvir a mensagem do reino de Deus, a mensagem que os discípulos iam pregar, né? Então, mas veja, meus irmãos, que tem pessoas atualmente confundindo isso. Essas religiões pentecostais atualmente estão fazendo confusão quanto a essa festividade. Então veja que em pleno século XXI, as igrejas pentecostais estão dramatizando esse cenário nas suas igrejas, sendo que todos ali falam a mesma língua. Numa igreja que todos falam a mesma língua, eles começam a falar línguas diferentes ali. Só tem um detalhe, né? Naquela igreja todos falam o mesmo idioma e eles falando línguas diferentes. Agora, será que eles estão falando alguma língua mesmo? Não estão falando línguas, coisa nenhuma não. Aquilo ali, eles simplesmente enrolam a língua e começam a soltar todo tipo de baboseira ali dentro do templo religioso deles ali. Se você pedir para eles explicar o que eles falaram, eles não sabem explicar. Não sabem porque não falaram nada. Se eles tivessem falado algum idioma, eles sabiam explicar o que eles estavam falando. Existe igreja por aí em que se você entrar ali para assistir um culto dessa igreja, você entra e sai e não entende uma só palavra que foi dita ali naquele culto. Agora, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo o meu vídeo. Essa é a função do Espírito Santo? Confundir as pessoas? Não. Veja, meus irmãos, que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, ali diz que o Espírito Santo é para fins proveitosos. O Espírito Santo é para fins proveitosos. Agora, que proveito tem você entrar numa igreja e não entender o que as pessoas estão falando? Me responda, que proveito tem? Né? Até parece que esses líderes religiosos dessas igrejas pentecostais, eles não lêem a Bíblia. Acho que o negócio deles é fazer drama mesmo. Veja, meus irmãos, que a igreja de Corintos, ali nos tempos dos apóstolos Paulo, do apóstolo Paulo, a igreja de Corintos estava cometendo o mesmo erro dessas igrejas atualmente, que essas igrejas pentecostais atualmente cometem. Veja que isso levou o apóstolo Paulo a fazer várias advertências contra a igreja de Corintos, e que serve de exemplo para as igrejas pentecostais atualmente. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 23 e 24, parece, Paulo disse que, agindo da forma que eles estavam agindo, se entrasse um incrédulo, uma pessoa que não conhece a Bíblia, não sabe das manifestações do Espírito, se entrasse uma pessoa incrédula ali na igreja, ia dizer que eles estavam loucos. Né? Veja. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, o apóstolo Paulo disse assim, que veja o que o apóstolo Paulo diz. Vocês não estavam entendendo nada. Vocês não entendem nada que o pregador falou ali na frente.
a pessoa vai fazer uma oração ali e ele faz uma oração numa língua que vocês não entendem. Como é que vocês podem dizer amém se vocês não entendem o que ele falou? Né? Como é que vocês podem dizer amém se o amém significa que vocês concordaram com o que a pessoa falou? Agora vocês não entendem? Como é que vocês podem dizer amém? Né? Veja também que em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 9, Paulo disse aos coríntios que aquele culto deles, aquele culto que eles estavam realizando ali, falando em língua, seria como se eles estivessem falando ao ar. Falando ao ar, seja que você está falando aqui e você não está falando para ninguém. Falando ao ar significa você não falar para ninguém. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios que o que eles estavam dizendo naqueles cultos seria como que eles estavam falando ao ar. Não servia para nada. Eles não estavam falando para ninguém. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, Paulo disse aos coríntios que o nosso Deus Criador não é Deus de confusão. Paulo disse a eles que Deus não é Deus de confusão. Agora, uma pergunta. O que é que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Paulo dizer para eles que Deus não é Deus de confusão. O apóstolo Paulo não estava dizendo para eles que aquele culto deles era uma confusão? Não é isso que Paulo estava dizendo para eles? Né? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo isso, né? Agora veja que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Paulo dizia aos coríntios que seus cultos tinha que ser com decência e ordem. Então, mais uma vez, Paulo estava dizendo para eles ali que o culto deles não tinha decência. Aquele culto que eles faziam ali, falando em línguas, falando coisa que ninguém entendia, Paulo estava dizendo para eles que aquilo era uma coisa que não tinha decência. Não é verdade? Agora, veja, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 e 10, Paulo disse aos coríntios que os dons, aqueles dons haviam cessado. Paulo disse aos coríntios que aqueles dons de línguas, dons de cura, aquilo ali havia cessado. Paulo dizia para eles que o dom mais importante é o amor e que esse dom, muitas vezes, eles estavam deixando de praticar, que era o dom do amor. Então veja que esses pentecostais, hoje, continuam falando em línguas, onde todos falam a mesma língua. Então isso significa que eles estão complicando. Significa que aquilo ali não é o Espírito Santo que está operando naquela igreja deles. Porque o Espírito Santo opera para facilitar as coisas. O Espírito Santo opera para fazer com que a palavra de Deus seja divulgada com mais facilidade, com que todos entendam a palavra de Deus, e não para fazer as pessoas não entender a palavra de Deus. Então, aquele Espírito que está operando nas igrejas pentecostais não é o Espírito Santo. Não me pergunte que Espírito que é também não, porque isso aí é problema deles para lá. Eles que se interpretem da forma que eles quiserem. Então veja, meus irmãos. Hoje tem pastores, bispos, apóstolos, que na igreja deles ali, você não vê pregação da palavra de Deus. Você vê manifestações de um espírito que eu não faço a menor ideia que espírito é esse. E esses supostos bispos, apóstolos, pastores, estão se colocando acima de Deus. Porque ali, os deus naquela igreja, naquelas igrejas ali, são eles, porque eles é que cura, eles é que fazem, eles é que acontece. Então, eles é que se julga Deus na igreja deles. Então, meus amigos pastores, bispos e apóstolos, Deus só existe um. Aquele Deus que é composto por uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão lá no céu. Então, esses sim, esses são Deus, esses não complicam não. Esse é um Deus verdadeiro,
uma divindade verdadeira composta por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse Deus verdadeiro, sim, esse Deus verdadeiro, nesse nós podemos confiar. E nesse Deus verdadeiro que está lá no céu, eu vou confiar sempre. Vocês aí, ó, são charlatões, vocês não sabem nada.